Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Inspire. E hoje tenho o prazer de entrevistar a Sandra, que além de ser uma artista super conhecida aqui, que trabalha na arte de impressionar com o seu artesanato, com as suas festas, com os seus eventos, vai nos contar uma história linda de amor. Não percam, fiquem ligadinho. Prazer, Sandra, ter você aqui. Obrigada por você ter vindo nos visitar. Sandra, conta pra mim, da onde você é no Brasil e quando é que você resolveu vir pra Londres? Então, no Brasil eu nasci em Presidente Prudente, né? E na época, antes de eu vir pra cá, eu tava trabalhando em Presidente Prudente. Meus pais moram em Pirapozinho, que é 15, 20 minutos até lá. E eu cheguei aqui em Londres em 2003, né? Resolvi vir pra cá. Eu tinha um namorado no Brasil que estava aqui, ele convidou para mim vir, eu também vim, entendeu? Então. E como é que era, profissionalmente falando, o que você fazia no Brasil? Você é multimídia, né? Você faz Sim, muita coisa. Muito. No Brasil também fazia muita coisa. Então, no Brasil, eu sou formada professora, né? Me formei em 2002 como professora de primária. Mas antes de eu pegar o meu diploma de professora, eu já comecei a dar aula particular para uma menina, que é a Heloísa Barbieri, como deficiente auditiva. A mãe precisava de alguém que ajudasse em casa, com os deveres escolares, e comecei a dar aula para a Heloísa. E em 92, eu me formei para professora. Só que assim, eu fiz minha formatura e já comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula pelo estado, aula particulares, né? Então eu exerci 10 anos nas escolas dando aula. E trabalhando com artesanato também, né? Fim de semana. Mas eu não parava, era sempre fazendo cursinho de capacitação, porque eu gostava, meu sonho era ser professora sempre, né? Tive esse sonho. Então eu trabalhava bastante dando aula para criança e artesanato também. Quando a gente falou que você veio pra cá e viveu num primeiro momento um relacionamento que não deu certo, sem entrar em detalhes, naquela situação, naquele momento, você realmente acreditava que um dia você ia ter uma vida amorosa estável e tranquila? Como é que foi pra você? Não. Então, eu tive uma decepção muito grande, foi um relacionamento que não deu certo, aconteceu muitos imprevistos, e eu tava assim, eu não acreditava, eu não tinha mais esperança, eu não tinha mais foco de, nossa, amanhã eu vou arrumar uma outra pessoa, um outro namorado, uma pessoa que gosta de mim, né, que vai me fazer feliz. Eu não acreditava mais nisso, então eu falo assim, minha vida foi caminhando naturalmente, mas sem essa. Na verdade, sem esperança. às vezes eu me lembro bem na época que eu ainda não era casada, porque principalmente no Brasil, né, as pessoas formam família muito mais cedo do que aqui, né? Sim, sim. Aí então eu lembro que às vezes a gente comentava que a amiga da faculdade já tinha filho de certa idade, isso e aquilo realmente, para todas as pessoas, não só para as mulheres, para os homens também, às vezes vem dando uma pressão falando, será que eu vou encontrar? Será que isso vai acontecer comigo? E aí de repente aconteceu pra mim, acontece pra muitas pessoas e aconteceu pra Sandra também, de uma maneira muito inusitada. Conta como foi que você encontrou o seu príncipe encantado. Bom, meu príncipe encantado, eu encontrei ele, eu morava aqui na casa de uma família de Israel, que hoje eles vivem em Tel Aviv, né, são judeus, e toda terça-feira eu tinha minha folga. Então eu resolvi ir pra Oxford Street comprar um livro pra eu ler. Então eu entrei na biblioteca, na Wordstone, que era super grande, né, em 2003, 2004. Entrei na loja, tô lá comprando um livro, só que como eu não sabia falar muito inglês, eu peguei o livro na mão e comecei a ler. E do lado meu tinha um rapaz comprando livro. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tá precisando de ajuda? Você tá comprando livro? Aí eu olhei pra ele, sim, tô precisando de ajuda. Na época eu tava muito triste pela situação que eu tinha passado há um tempo antes. E eu falei, sim, tô precisando comprar um livro. E aí ele pegou e falou assim, mas por que você tá triste? Aí eu peguei e comecei a chorar. Eu falei assim, não, eu tô triste porque eu tinha um relacionamento que acabou e isso me machucou muito. E eu tava muito triste mesmo, infeliz. Comecei a chorar, eu não sei se ele se comoveu com o meu choro. Aí ele pediu pra gente sentar ali, tomar um café, né? E comecei a conversar com ele, contar toda a minha história desde que eu cheguei aqui.
Aí eu contei, olha, aconteceu isso, tal. Aí ele pegou e falou pra mim assim, mas você tá trabalhando? Eu falei, sim, eu trabalho como nani, com uma família de Israel, cuido de 6 crianças. Ele falou, nossa, é muita criança. Eu falei, não, das 9 da manhã às 9 da noite, né? Eu trabalhava direto. E aí, na época a irmã dele ia ter uma filha. Ele falou assim, olha, eu tenho uma irmã que vai ter uma filha, vou te dar meu cartão, me dá o seu telefone, que eu vou conversar com ela, pelo menos ela arruma um trabalho pra você, menos horas, olhar apenas uma criança. Eu, tudo bem, acreditei nisso. Passei meu telefone pra ele e tal. Aí me despedi, agradeci ele pela ajuda, porque o fato dele estar ali conversando comigo me ajudou muito, porque eu tava realmente coração quebrado, Sim. né? E aí a gente deu tchau, ele se despediu, só que eu lembro que eu me despedi dele, tchau, tchau. Ele tava com a camisa verde, um cachecol verde xadrezado. Aí eu olhei e falei, gente, como eu conversei com aquele cara, do cabelo laranjado, branco. Ai, não, deixa eu ir embora. E fui, né? Peguei o ônibus, estou caminhando pra casa. De repente veio uma mensagem no telefone, meia hora depois. Sandra, você é uma linda mulher, gostaria de te conhecer melhor. Falei, gente, como assim, né? E aí eu fiquei naquela expectativa. Aí ele começou a me mandar mensagem durante 2 meses. Ele me mandava mensagem, mas às vezes eu não conseguia entender porque ele mandava tudo em inglês. Aí eu pedia para meus amigos traduzir e mandar resposta para ele, né? Então eu tinha o Cris, o Robson, sempre traduzia para mim e enviava mensagem para ele. Aí depois de 2 meses ele marcou um encontro pra gente jantar. E aí ele falou, olha, eu te encontro na estação de embarque, vamos no restaurante jantar. Eu, beleza, fomos pro restaurante, aí eu contei novamente a minha história e tal. E aí depois desse jantar a gente começou, né? Aí ele perguntou como se eu tava legal no país, como que eu tava. Eu falei, sim, tô legal, tô trabalhando e tal. A gente começou, namoramos por 6 meses, assim, se vendo uma vez por semana. Só na minha folga. Nos horários de folga. Sim, só na minha folga. Aí depois disso, a gente marcou um almoço para conhecer os familiares dele. Os pais dele, aí eu fui conhecer os pais dele. E de repente, naquele conhecimento, tal, acho que a mãe dele não me aceitou muito pelo fato de eu ser brasileira. Entendeu? Que eu acho que tem um pouco de... tem muita coisa. Tem muito preconceito aí atrás, e né? tal. Achava que eu estava interessado em dinheiro, em passaporte, essas coisas assim, entendeu? Deixa eu beber água. Mas foi uma situação muito legal, porque conversei com ela, tal, ela parece que gostou um pouco de mim e tal. E aí passou esse almoço com a mãe dele. No outro dia eu recebo uma mensagem: temos vidas diferentes, adeus. Falei, como assim? Eu tava com ele 6 meses. Ele me comprou uma caixinha de chocolate que tinha 6 chocolates. Eu até levei na casa de uma amiga que eu morei junto pra ela ver o valor de chocolate. Eu ganhava na época 90 libras por semana, né? E morava na casa, tinha de tudo. E a caixinha de chocolate, ele esqueceu de tirar o preço, custava 96 libras. Eu, gente, como? O salário de um trabalho de uma semana ele paga 6 chocolates pra me dar de presente, né? Eu achei um absurdo aquilo. Mas aí eu fiquei super triste e tal. Eu falei, mas como? Não quer me ver mais? Então, assim, aí realmente acabou, né? Aí o que aconteceu? E como é que foi, né? Porque, imagina, uma super decepção, depois quando você começa a se reerguer e acreditar de novo. Isso, tipo assim, ele me levava nos jantares, me cuidava de mim, então ele sempre me dava presente, estojo com batom, make-up, tudo da Chanel, Dior, essas coisas, então você vai se encantando. Claro. Aquela delicadeza dele comigo, tal, eu me senti assim, uma verdadeira princesa, uma pessoa assim, né, tal, diferente. E aí, de repente, vem mais uma bomba, temos vidas diferentes. Adeus, somente isso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, não acreditei. Falei, como que pode? Aí eu esperei a minha folga pra ir no apartamento onde ele morava. Só que aí eu fiquei com vergonha de apertar a campainha. Como o apartamento dele, as paredes são todas de vidro, eu conseguia ver ele lá dentro. Aí eu ficava olhando, gente, ele tá lá dentro, ele abriu a geladeira, ele tá assistindo televisão. Só que isso aí eu comecei a fazer durante 9 meses, todas as terças-feiras. Mas aí não conseguia falar com ele? Não falava, porque eu mandava mensagem por telefone e ele não respondia. Certo. Eu mandava e-mail e ele não respondia. Aí deu os 9 meses, eu falei, desisto agora. Chega, parou. Desculpa. E aí passou os 9 meses, eu falei, não, desisto, já perdi esperança. A partir de hoje eu não quero mais saber de mais ninguém, tal, nem dele, nem do outro, ninguém. Fiquei na minha, tal.
E nisso foi passando, aí passou uns 9 meses, pedi a esperança e tal. Aí um dia eu liguei pro pai dele, eu falei, não, agora eu vou ligar pro pai. Liguei pro pai dele e falei assim, eu queria saber se o Robin está aí. Aí ele falou assim, não, ele mudou de Londres, ele não mora mais em Londres. Aí quando ele falou aquilo, eu falei, pronto, congelou. Ele deve Perdi mesmo. Perdi o amor da minha vida, que eu pensei que existia, né? Eu falei assim, ele deve ter casado, deve ter mudado de Londres e tal, tudo. E realmente ele mudou de Londres. Aí eu falei, agora é pronto. E aí teve um belo dia que eu tava andando assim, fui para um escritório, que uma amiga minha foi pro Brasil, pediu para mim cobrir ela no clínico de escritório. E eu conversando com o cara lá no escritório e tal, eu recebi uma mensagem. Isso foi 1 ano, 1 mês e 13 dias. Olha só, ela tava contando nos dedos. 1 ano, 1 mês e 13 dias. Aí eu recebi a mensagem no celular. Sandra, você ainda tá em Londres? Eu preciso te ver. Quando eu vi o nome dele e o número, eu falei, gente, é o inglês que eu namorei, que eu me apaixonei. Aí eu fiquei toda entusiasmada, eu falei pro cara. E o dono da marmoraria, ele tava conversando com aquele cara, o careca lá do filme do Star Wars, que eu entrei no meio da conversa deles, né? Um homem super conhecido, um ator, né, de televisão, e eu lá, não, olha o inglês aqui que eu namorei e tal, nem me dei conta. E aí eu peguei e respondi, falei, sim, eu tô em Londres, né? Ele falou assim, então podemos nos ver amanhã? Porque eu tô saindo ele tava nos Estados Unidos, Texas, tô indo pra Londres, eu te encontro na estação, tal, tudo. Aí eu me arrumei toda linda, maravilhosa, sabe, assim, make-up e tudo. Cheguei na estação atrasada. Aí a primeira coisa, quando eu vi ele olhou no relógio assim, você continua sendo brasileira. Eu falei, foi o metrô. Por isso que você se apaixonou. Eu falei assim, não, a culpa não é minha, é do metrô. Mas eu sabia que a culpa era minha, né? O brasileiro sempre chega atrasado, né? E ele é tudo certinho. E aí ele perguntou pra mim, falou se eu tava legal no país. Eu falei, sim, eu sou legal no país, tal. Ele falou assim, então eu quero que você me dê o passaporte, porque eu vou pedir autorização pra nós casarmos. Eu falei, o quê? Você tá louco? Eu casar com você? Não, você tem que falar com meus pais primeiro, né? Olha, com 30 anos de idade. Ele falou assim, isso não é o problema, eu ligo pros seus pais. Mas você vai no apartamento comigo pra gente ligar, tal, eu converso com seus pais e tal, tudo. Mas antes eu preciso também falar com o pessoal que você trabalha, se eles podem te liberar 1 semana, porque eu quero que você vai passear comigo na Escócia. Falei, não, tudo bem, a gente conversa com ele. Só que nisso, passou, né, ele conversou com meus pais, tal, tudo, meu pai conversou bastante com ele em português, que ele também fala português. E aí... Na época ele falava português sim, também? Sim, falava português, porque ele tem família que mora no Brasil, tios que moram no Rio de Janeiro, primos e tal. Então ele fala um pouco de português. E aí falou com meus pais e tal, aí ele foi na casa onde eu morava, falou com a família que era a mulher, o marido, o sogro e a sogra, como se fosse a família minha aqui em Londres. Sim. Aí eles autorizaram eu viajar com ele, né, por 1 semana. Aí eu fui. Só que eu não sabia que ele realmente ia me pedir em casamento. Aí a gente foi pra Edimburgo primeiro e ele me levou no barco onde a princesa Diana passou a lua de mel com o príncipe Charles. E lá dentro ele colocou aliança. Olha que entendeu? História linda. Só valeu a pena esperar, não foi, Sandra? Valeu a pena esperar 1 ano, 1 mês, 13 dias. E aí eu sempre a gente conversava para casamento, eu sempre falava que eu sempre tinha um sonho de ter uma aliança com um diamante. Então aí ele falou pra mim, falou assim, ó, por falta de 1 diamante, eu vou te dar 12 diamantes, que é 1 pra cada mês, que é a nossa aliança de casamento, entendeu? São 12 diamantes. Olha só. Aí eu fiquei assim, eu não sabia o que falava, né? Eu falei, claro, eu aceito tal. Aí ele falou assim, olha, então com os documentos, com 15 dias, dando tudo certo, a gente já pode casar. Só que assim, foi super corrido. Apesar assim, eu falo assim que eu fui convidada para o meu casamento, porque a única coisa que eu fiz foi ligar para meus amigos e falar, olha, eu vou casar, aqui o convite, aqui o cardápio da comida que vai ter. Sim. Né? Aí eu lembro que eu olhei o cardápio, assim, tinha 3 tipos de comida, eu olhei e falei, mas só tem champanhe, vinho e água? Eu falei, mas não tem suco, não tem um refrigerante? Ele falou, não. Eu falei, então não caso mais. Casamento de pobre, já não caso mais. Aí eu falei assim, porque eu não tomo bebida alcoólica. Ele falou assim, então você vai tomar água. E realmente eu tive que tomar água. Não tinha suco, não tinha refrigerante. E aí a gente foi pra Escócia, saímos de Edimburgo, ficamos 2 dias, aí subimos pra Aberdeen. Aí ele falou assim, vamos fazer um turismo em Aberdeen, né, Inverness, tudo. Só que aí eu fiquei nessa que achava que era um turismo. Só que aí quando eu cheguei, ele tava me levando para visitar os castelos, que ele queria que a gente casasse no castelo. Gente, para tudo, né?
A pessoa sofre de amor por 1 ano e pouco, acha que perdeu o namorado e de repente vai casar num castelo. Conta mais. Sim. E aí a gente foi para um castelo, visitamos, era um castelo super lindo. Mas eles não estavam alugando naquele momento e tal, tudo. E aí a gente foi pro segundo castelo, só que a data que a gente escolheu, que era janeiro, não tinha vaga para casamento. E era um castelo também muito bonito. E aí a gente foi pro castelo Krastekastel, né? Essa tosse minha. Então a gente conheceu o Krastekastel, achei bonito, só que assim, é o castelo normal. E do lado ele tinha uma adaptação para você fazer os eventos, a sala de eventos e tudo. Só que essa sala de eventos estava em reforma. E aí ele conversou com a mulher, falou que a gente tinha data, tava se programar. Aí ela falou assim que a única opção, como a gente tinha poucos convidados, era fazer o jantar na sala principal do castelo. Onde o último jantar especial da família real que morava nesse castelo tinha sido há 400 anos atrás. Então aquilo assim, né, foi uma coisa assim de sonho. Gente, existe conto de Cinderela, entendeu? Acreditem. Acreditem. E aí foi um sonho, entendeu? Aí ele ajeitou tudo. Então aí a gente foi, casou no civil ali na Tower of London, da Vitória, da Princesa Vitória, Rainha Vitória, que é a tal dentro de Aberdeen, que também foi um sonho. Assim, a sala toda assim, estilo rústico, o teto com todas as flags, as bandeiras da guerra que eles venceram, Escócia, Inglaterra, tudo assim. Então foi um sonho. Aí a gente casou, tal, tudo. Veio meus amigos daqui de Londres, foram pra lá, entendeu? O pessoal que me conheceu, né, antes de eu conhecer ele, que viu todo o meu sofrimento que eu passei aqui e que me acompanhou toda essa trajetória, foram pro meu casamento, ficaram lá 3 dias, aí teve turismo todo dentro do castelo antes do jantar, então eu entrei numa sala especial com ele e os convidados foram fazer o turismo dentro do castelo. Aí depois todos foram pra sala especial, aí eu cheguei com ele pra brindar. Olha que lindo.